vereador Denício Trindade para que faça a leitura de um trecho bíblico. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com julgais sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E porque vês o arqueiro no olho do teu irmão, e não reparás a trave que está a teu olho. Ou como dirás ao teu irmão, deixas-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave do teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Leitura. Obrigado, vereador. Peço que o vereador Álvaro faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 55ª sessão ordinária do terceiro ano da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Às 9h23 do dia 25 de junho de 2019, no plenário, o vereador Trajano Guimarães teve início a 55ª sessão ordinária do terceiro ano da 18ª legislatura, presidida pelo vereador Romário Policarpo, que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente convidou o vereador Zander para ler um trecho bíblico e, em seguida, o senhor presidente convidou o primeiro secretário vereador Wellington Peixoto para ler a ata da sessão anterior, que, não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente. De acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores Romário Policarpo, presidente, Wellington Peixoto, primeiro secretário em exercício, Zander, segundo secretário em exercício. Foi lido no expediente o seguinte documento. Mensagem número 4219 do prefeito. Encaminha veto parcial, autógrafo de lei 59/19, projeto de lei 213/19, processo 2019-942, mesa diretora. Concede revisão geral aos servidores da Câmara Municipal de Goiânia, na forma que especifica e das outras providências. Memorando número 64/2019, vereadora Priscila TJ, comunica seu retorno dia 24 de junho de 2019. Apresenta a matéria os seguintes vereadores. Milton Mercedes, projeto de lei que dispõe sobre implantação de faixa horizontal para motos. Carlinhos Café, projeto de lei que dispõe sobre a devolução do 10º do Poder Legislativo do município de Goiânia. Oséias Varão, projeto de lei que dispõe sobre a declaração de utilidade pública para a associação Instituto Benedita Loube da outras providências. Alfredo Bambu, projeto de decreto legislativo que concede título de cidadania goianiense aos senhores Elias Antônio de Paula e Geraldo Aparecido de Paula, de Paulo e Paulino, e requerimentos endereçados à Sedetec e Comurgo. Álvaro do Universo, requerimento endereçado a CFIM Informações. Cabo Sena, requerimento endereçado ao presidente da Casa, solicitando a realização de audiência pública para discutir o transporte escolar no município de Goiânia. Dr. Paulo Daia, requerimentos endereçados a CEINFRA e Comurgo. Tiãozinho Porto, requerimentos endereçados a CEINFRA. Wellington Peixoto, requerimento endereçados a CEINFRA. Lucas Quitão, projeto de lei que modifica e altera a redação da Lei 9.326, de 1º de agosto de 2013, que dispõe nas áreas públicas destinada ao lazer e recreação de, no mínimo, um equipamento infantil adaptado às crianças com deficiência física ou mental, e da outras providências e requerimentos endereçados à CEINFRA e ao presidente da Casa, solicitando a criação de um grupo de trabalho composto de vereadores para acompanhar e fiscalizar a aplicação do empréstimo contraído com a Caixa Econômica Federal no valor de 780 milhões da Prefeitura de Goiânia. Tatiana Lemos, requerimentos endereçados a CEINFRA, SMT, SME, Comurg e SEMAS. Sabrina H6, requerimentos endereçados à Prefeita Municipal, Infraero, SEMAD, cópia integral do processo licitatório, e a GETUL, cópia dos estudos técnicos para abertura do PAC Mutirano. Divino Rodrigues, requerimento endereçado à CEINFRA. Jair Diamantino, requerimentos endereçados a Comurg e CEINFRA. Paulo Magalhães, projeto de lei que autoriza a instituição do serviço de taxilotação no município de Goiânia e revoga a Lei 5.467, 16 de abril de 79. Projeto de lei que institui a campanha municipal de conscientização da apraxia de fala da infância, a AFI. Requerimentos endereçados ao presidente da Casa, solicitando a realização de audiência pública para debate sobre a anemia falciforme e a Comurg. Paulinho Graus, requerimento endereçados a SMS, SMT, Comurg, SSPGO, SME, Goinfra, CE, Saneago, PMGO, CEINFRA e ao prefeito Iris Rezende. Às 9h34,
O senhor presidente Romário Policarpo passou para o pequeno expediente. Usou a tribuna o vereador Sabrina Garcia, doutora Cristina e Paulo Magalhães. Às 10h01, foi feita a primeira conferência de quórum com 26 vereadores presentes. Alfredo Bambu, Álvaro do Universo, Anderson Salles, Cabo Sena, Carlinhos Café, Clécio Alves, Denise Trindade, Divino Rodrigues, doutor Paulo Daia, doutora Cristina, Felisberto Tavares, Romário Policarpo, Isídio Alves, Jair Diamantino, Juarez Lopes, Lucas Quitão, Milton Mercedes, Odéia Varão, Paulo Magalhães, Rogério Cruz, Sabina Garcês, Sargento Novandi, Tatiana Lemos, Chãozinho Porto, Wellington Peixoto e Zander. Às 10h09, o senhor presidente passou para a ordem do dia. Veto 3119, de autoria do prefeito municipal. Veto integral autógrafo de lei 35/2019, oriundo projeto de lei número 530/2017, de autoria do vereador Emilson Pereira, que dispõe sobre a colocação de fitas reflexivas nos radares controladores de velocidade nas câmeras de vigilância e de outras providências. Com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, relator o vereador Anderson Salles. O referido veto foi mantido por maioria encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para comunicar ao prefeito. Projeto de lei número 110/18, de autoria do vereador Jorge Carlos Juru. Institui a Política Municipal de Atendimento Educacional Especializado a crianças de 0 a 3 anos. Precoce, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação pela aprovação, relatora Tatiana Lemos. Primeira votação, foi aprovada e encaminhada à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Projeto de lei 113/18, de autoria do vereador delegado Eduardo Prado, cria o Programa Permanente de Orientação sobre a Internet Segura e Prevenção de Crimes Digitais, com parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela aprovação. Relator o vereador Anselmo Pereira. Segunda votação, foi aprovada e encaminhada ao Núcleo de Processamento e Controle para extração do autógrafo. Projeto de lei número 117/18, de autoria do prefeito municipal, altera a lei 9.236, de 5 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Habitação de Goiânia, COMUG, com parecer da Comissão de Habitação, Urbanismo, Ordenamento Urbano pela aprovação. Relator o vereador Clécio Alves. Segunda votação, foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para extração de autógrafo de lei. Projeto de lei número 221/18, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, dispõe sobre a realização do teste de Ishihara, visando o diagnóstico de daltonismo nos alunos da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Comparecer na Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela aprovação. Segunda votação, relatora vereadora Sabina Garcês, foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a extração de autógrafo. Projeto de lei número 224/18, de autoria da vereadora Sabina Garcês, dispõe sobre a criação da Escola Municipal de Formatura de Condutores de Veículos Automotores do município de Goiânia. Comparecer da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela aprovação. Segunda votação, relator vereador Anselmo Pereira, foi aprovado e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle pela extração do autógrafo. Projeto de lei número 242/18, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, fica denominada Praça Joaquim da Silva Pereira, a praça localizada na rua Florianópolis, quadra 29 do lote 1, no setor Vila João Vaz. Comparecida a Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela aprovação, relator o vereador delegado Eduardo Prado. Primeira votação foi aprovada e encaminhada à Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de lei 1019, de autoria do vereador Zander Fábio, dispõe sobre a obrigatoriedade de coletor de chorume em caminhões de lixo do município de Goiânia. Com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relatora vereadora doutora Cristina. Primeira votação, foi aprovado acolhimento da emenda do vereador Cabo Sena e encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 5219, de autoria do vereador Lucas Quitão, institui no calendário oficial de eventos do município de Goiânia o evento A Casa e da outras providências. Comparecer à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia pela aprovação, relatora vereadora doutora Cristina. Segunda votação, foi aprovado por maioria com voto contrário do vereador Denise Trindade e encaminhado ao Núcleo de Processamento e Controle para a extração do autógrafo de lei. Projeto de lei 3 de 2019, da autoria da mesa diretora, altera a resolução número 26/19 de 91, regimento interno da Câmara Municipal de Goiânia. Comissões permanentes, com parecer da Comissão Mista pela aprovação, relator o vereador Emilson Pereira. Primeira votação, foi aprovado e encaminhado à diretoria legislativa, aguardando pauta da ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos 5.784, do vereador Felisberto Tavares, 7.239 do vereador Anderson Salles, 7.240 do vereador Tiãozinho Porto e 7.235 do vereador Zander Fábio. O vereador Anderson Salles solicitou o registro da ata com visita honrosa da presença do comandante da Guarda Civil Metropolitana, senhor Avilásio. Os vereadores Lucas Quitão e Zander solicitaram 1 minuto de silêncio em razão do falecimento do parente do vereador Gustavo Cruvinel e do sogro da vereadora Léa Kleber.
Os vereadores Dr. Jean, Gustavo Cruvinel e Léa Kleber justificaram suas ausências através de ofício. Os requerimentos 7.286, 7.366 e 7.373 a 7.402 foram aprovados de pleno pelo presidente de acordo com o que determina a linha A do artigo 82 do Regimento Interno. O requerimento 7.367 a 7.372 foram enviados à diretoria legislativa para serem inseridos em pauta. Às 10h39, o senhor presidente Zander encerrou a presente sessão e convocou outra para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, lavrei esta, lida e achada conforme será assinada pelo membro da mesa. Está lida a ata, senhor presidente. A pedido de retificação, a pedido de impugnação, não havendo pedidos, declaramos a ata aprovada. Não há expediente sobre a mesa. O momento é destinado à apresentação de matérias. Vereador Anderson Salles, questão de ordem. Bom dia, senhor presidente Romário Policarpo. Bom dia a toda a mesa diretora, nobres pares presentes, a imprensa. Senhor presidente, eu apresento vários requerimentos devidamente formalizados e dou destaque em 3 deles, em resposta aos moradores do conjunto Aruanã 1, Aruanã 2, Aruanã 3 e Barra de Jacentes. O senhor Arione, que trabalha na Bombril, uma pessoa muito ali respeitada, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, fez para mim uma solicitação pedindo para que fosse incluso no projeto aí de pavimentações asfalto de Goiânia, esses bairros, Aruanã 1, Aruanã 2, Aruanã 3, são conjuntos habitacionais. Então, vem colocar aqui através de requerimento, pedir aqui que os nossos pais possam acompanhar esse projeto, esse requerimento, para que possamos ter qualidade, dignidade, segurança nas vias públicas desses setores, que é a região leste. Obrigado, senhor presidente, obrigado, Arione, por confiar em nós, no nosso mandato, esse trabalho. Valeu, presidente. Momento destinado à apresentação de matérias. Mas algum vereador deseja apresentar alguma matéria? Vereador Paulo Magalhães, 10 minutos com direito à parte. Presidente, estou aguardando o material chegar para mim. Eu gostaria de ficar por último, se tiver alguém inscrito. Vereador, não havendo mais inscritos, eu vou encerrar o pequeno expediente e dar entrada na pauta do dia. Ô, Zander, você quer usar os 10 minutos? O Zander vai usar os 10 minutos. Vereador Zander Fábio, questão de ordem. Presidente, eu vou usar, eu estou inscrito aí no pequeno expediente. Mas antes, porém, ainda em tempo, senhor presidente, eu quero apresentar um projeto de lei, vereador Carlinhos Café, que acrescenta o parágrafo 7º no artigo 4º da lei número 9.843, de 9 de junho de 2016, que estabelece sanções, penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos a animais e dar outras providências. É inadmissível que Vossa Excelência pague a conta de uma pessoa que faça maus tratos contra qualquer animal. Então, a partir de hoje, vereador Andrei, que é protetor animal também, vereador Romário Policarpo, aquela pessoa que fizer qualquer tipo de maus tratos contra os animais, além das sanções administrativas, e aí nós vamos discutir as outras questões, nós estamos acrescentando aqui um parágrafo no artigo 4º da lei, 9.843, ele vai pagar pelo dano que ele faz. E eu quero usar o pequeno expediente, se assim for possível. Vereador André Zeredo, 10 minutos, para utilizar a tribuna com direito à partes. Antes disso, questão de ordem, vereador Carlinhos Café. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Presidente, só queria hoje mesmo parabenizar o chefe de gabinete da CDTEC, o Rafael. Rapaz, que cidadão, muito gente boa. Eu não podia deixar aqui de parabenizar pelo atendimento, pela presteza. Olha, muitos aí poderiam copiar a maneira e o trato que ele tem com as pessoas. Pessoa fantástica mesmo. Vereador André Darão, questão de ordem ainda, a vereadora Priscila TJ, antes de abrir os seus 10 minutos. Questão de ordem, vereadora Priscila TJ. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Eu só quero justificar minha ausência do plenário em alguns minutos. Hoje nós estamos recebendo em Goiânia o supervisor do Ministério da Família para tratar sobre uma capacitação para os conselhos tutelares de Goiânia. Será lá na Unifam, no Laboratório 2, uma atualização do programa que eles utilizam, que chama CIPIA.
E Goiânia foi a primeira cidade, quando eu fiz a solicitação, fui até Brasília, pedi que os conselheiros pudessem ter essa oportunidade. Goiânia foi a primeira cidade escolhida para reinaugurar esse programa que é mais fácil, mais utilizável. E eu quero participar da abertura lá e retorno para o plenário. Está justificado, vereadora. 10 minutos, vereadora Andresa Heredo. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores, a todos que assistem pela TV Câmara, profissionais da imprensa, servidores e ao cidadão de Goiânia que trabalha e constrói essa cidade que se encontra na galeria. Presidente, fiz questão de usar a tribuna hoje em razão de um problema que, acredito, desde quando nasci, desde quando Vossa Excelência nasceu e a maioria que nasceu, nós assistimos e só vemos se agravar, que é a questão do transporte coletivo na nossa cidade. Em alguns momentos tivemos melhoras, mas constantemente é capa de jornal, é prejuízo para o cidadão. E uma questão que sempre tenho como princípio de vida é que problema, vereador Isídio, a gente não adia, problema a gente resolve. Ocorre que o que nós estamos assistindo hoje é fruto de uma falta de estudo técnico, falta de gestão, falta de planejamento, falta de respeito com o cidadão que usa o sistema de transporte coletivo, com o cidadão goianiense da região metropolitana. Não acreditem, não concluam que os problemas do eixo Anhanguera, que atendem as cidades de Trindade, Senador Canedo e Goianira e outras cidades, serão resolvidos porque ontem o governador disse que essas extensões permanecerão. Não. Temos problemas e precisamos resolvê-los. O que nós vemos hoje é tudo fruto de uma ação eleitoreira e irresponsável iniciada no ano de 2014. Ação essa tão irresponsável e eleitoreira que se passaram 5 anos e até hoje nós não temos, nas extensões do eixo Anhanguera, condição mínima de dignidade ao usuário. Não existem os abrigos construídos, não existem as plataformas adequadas para que o usuário possa fazer o ingresso e sair do ônibus, já que são ônibus com piso elevado. Tudo o que existe é um arremedo de extensão com um fim único, que era a eleição de 2014. Eu sou a favor da extensão para atendimento da população, do trabalhador, da família que mora em Goianira, em Trindade, em Senador Canedo. Precisam ser atendidos, precisam ser beneficiados pelo eixo, mas nós precisamos de ações concretas. Mais do que a extensão e a sua manutenção, eu sou a favor da responsabilização de cada um dos prefeitos que atua nessa região. Hoje, diante do problema que ocorreu, que foi o anúncio do fim dessas extensões, ver prefeito de Trindade, Goianira e Senador Canedo procurar o Ministério Público é fácil. Mas o que esses prefeitos fizeram durante os últimos anos, quando o sistema se deteriorava, prejuízos eram amargurados e acumulados ano após ano, prejudicando todo o sistema e todo o usuário? Esses prefeitos foram eleitos em 2016 pela base do ex-governador, do ex-governo do Estado. E hoje, até agora, só tem discurso. Nós precisamos sair do discurso para a ação, para a prática. É preciso fazer, deixar o discurso e realizar aquilo que de fato se precisa. A população espera respostas. E mais do que resposta, ela espera ações. E espera do governo do Estado uma ação ainda mais contundente, não apenas esse bate-cabeça que assistimos nos últimos dias, com o ofício do presidente da CDTC, da Metrobus, melhor dizendo, afirmando o fim das extensões. 2 dias depois, as empresas concessionárias dizendo, não, esse problema não é com nós, e cruzando os braços, e a população ficando à mercê e sem um norte adequado. Nós precisamos de responsabilizar e de ação de cada um. Nós precisamos não apenas de ideias mirabolantes, vereador Zander, como aparecer agora, para encorpar o discurso político, como a solução é o aumento de uma taxa de licenciamento para quem tem propriedade de veículo e também o fim da bilhetagem pelas concessionárias. Com relação a esse ponto, que eu acho que é o mais demagogo de todos, eu faço uma pergunta. Essas empresas são concessionárias do transporte, ou seja, concessionárias. Quem em sã consciência aqui
está pedindo que a arrecadação da Enel, concessionária de energia elétrica, seja feita pelo Estado? Quem, em sã consciência, está pedindo que a concessionária Saneago tenha sua arrecadação feita pelo Estado? Então, esse discurso, ele é apenas político, não traz resultados. O que nós temos é que buscar soluções. E é por isso que eu defendo que o município de Goiânia reassuma o eixo Anhanguera, na sua extensão inicial de 13,6 quilômetros, para que nós possamos fazer nova licitação, dar ao cidadão, através da nova empresa vencedora, qualidade, respeito, pontualidade, eficiência e segurança. Para que isso ocorra, leva certo tempo, a licitação é um pouco demorada, mas é o tempo suficiente para que os prefeitos das cidades vizinhas, que tanto apregou a importância da região metropolitana, que fazem questão do belo discurso, tomem ações e as apresentem à população, para que nós tenhamos, de fato, melhoria no transporte coletivo, com cada um desses prefeitos cumprindo com o seu papel e não empurrando apenas para a cidade de Goiânia a responsabilização. Para vocês terem uma ideia, e concluindo, nobres vereadores, o eixo Anhanguera, inicialmente, tem 13,6 quilômetros. Com a ação eleitoreira tomada no ano de 2014, ele pulou de 13,6 para mais de 82 quilômetros rodados em toda a sua extensão. É um eixo importantíssimo. Só na cidade de Goiânia, são mais de 1.930.000 passageiros transportados todo mês. Uma parte, vereador Romário Policarpo, nosso presidente. Vereador, primeiro, fico feliz de ver essa discussão no nível que Vossa Excelência acabou de fazê-la. Eu acho que esse, sim, é o caminho da gente resolver o transporte público daqui da nossa capital. Não é jogando responsabilidade para outros, como a gente viu no decorrer dos anos. As prefeituras ao redor de Goiânia também têm responsabilidade, principalmente nessa questão do eixo. Não só do eixo, mas de como todo o sistema. E o que a gente vê é que sempre se fala em Goiânia de criação de fundo, de distribuição, como, por exemplo, já foi proposto, inclusive, pela Câmara Municipal aqui, da criação dos parquímetros, onde parte desse recurso também iria para esse fundo, o que eu concordo. Agora, o que eu não concordo é que as outras prefeituras da região metropolitana fiquem vendo Goiânia agir e ali de braço cruzado recebendo o serviço. E isso me preocupa bastante. Eu vejo a discussão apenas em levar o serviço, mas não vejo a discussão sobre a manutenção do serviço. Conte comigo nessa sua luta, é algo que tenho defendido também nesses já 3 anos, já quase nossos de mandato, e fico feliz de ver que tem mais vereadores aqui dessa casa tratando de fato como deve ser tratado o tema, levando propostas e não só levando pedidos para que sejam resolvidos. Presidente, e vejo que nós levamos mais que propostas. É preciso reconhecer o que essa casa, essa Câmara tem feito. Nós aprovamos na semana passada um financiamento, uma autorização de 780 milhões para que o prefeito de Goiânia faça obras e obras em especial na infraestrutura viária. Isso é melhoria da mobilidade, contribui para a melhoria do transporte coletivo. É a Prefeitura de Goiânia e nós, vereadores, trabalhando e mostrando a ação e dando a cara à tapa com iniciativas ousadas, mas responsáveis e planejadas. É preciso também que essa casa enfrente esse problema ainda de forma mais aguerrida, como, por exemplo, aprovando o projeto de lei que se encontra em tramitação de nossa autoria, junto com o vereador Carlinho Café, que exige das operadoras de transporte por aplicativo que elas paguem o preço público por usar o viário urbano, contribuindo com que essa receita vá para o sistema de transporte coletivo. É preciso que a Prefeitura, e temos cobrado isso, implante definitivamente todos os corredores exclusivos e preferenciais, para que nós possamos ter, de fato, toda a estrutura apta a dar uma melhor condição para o ônibus se locomover com qualidade. É preciso que a Prefeitura faça a licitação para o estacionamento pago, o chamado, conhecido parquímetro, porque essa casa já fez a lei, nós já fizemos o nosso papel, falta o Executivo fazer o dele e essa receita ser destinada para o sistema de transporte coletivo. Precisamos
que os abrigos sejam recuperados. Agora, isso é muito sério. Para que eles sejam recuperados, nós temos que encarar uma alteração legislativa, fazendo com que os engenhos publicitários, que muito sujam a cidade de Goiânia e não contribuem financeiramente para o Tesouro, possam ser reduzidos e esses pontos de ônibus, esses abrigos, passem a ter um valor comercial e essa renda aferida seja destinada. Tudo isso são receitas extra-orçamentárias que irão contribuir com a melhora do transporte, com a mobilidade e respeitando o cidadão. Essas eram as minhas palavras, obrigado pelo à parte. Desculpe, vereador Denício, o tempo está encerrando, mas cito Vossa Excelência, porque sei que irá contribuir. Muito obrigado a todos. Foi citado, darei a parte ao vereador Denício, mas vou até complementar as suas palavras, vereador Andrei. Goiânia tem feito muito pelo transporte, criando aí receitas, essa casa, como você mesmo disse, tem criado aí receitas que o Executivo, obviamente, tem que implementar para que tenha aí uma sustentabilidade desse transporte coletivo público. Mas não pode ser só Goiânia. As cidades da região metropolitana têm que fazer a sua parte. E eu não vejo, infelizmente, delas atitudes tomando em relação a isso. E aí, quem perde é a população. Como Vossa Excelência mesmo disse, uma atitude eleitoreira colocou aí mais de 60 quilômetros no eixo Anhanguera. 82. Passou para 82, de 13 para 82, mais de 60 quilômetros a mais, com o mesmo valor. Alguém paga esse preço. Quem paga? A população e, geralmente, a de Goiânia. Vereador Denis Trindade. Senhor presidente, queria aqui cumprimentar o vereador Andrei, fez um pronunciamento com bastante propriedade. É um momento com muita dificuldade, há vários anos que a população goianiense vem sofrendo com a questão do transporte coletivo, e uma das formas é voltar à operação do eixo Anhanguera, que é um dos principais eixos com maior capacidade de carregamento no Brasil, um eixo altamente de valor agregado a ele, que pode fazer uma licitação, que eu tenho certeza, vereador Andrei, presidente Romário Policarpo, que de fazer uma licitação de vir empresa até internacional para participar dessa licitação. Nós temos que modernizar. Não tem cabimento, nós temos um eixo com índice de capacidade de carregamento, como tem o eixo Anhanguera, ter aquela tudo socateado, como teve propostas eleitoreiras no passado, estendendo, embora nós temos, nós, enquanto capital, nós temos que ter essa preocupação com os municípios todos da região metropolitana, ou de todo o estado, mas especificamente nós temos que criar uma alternativa para que possa manter o atendimento a esses municípios de uma forma parcial. E nós temos também que lutar para que, de fato, nós tivemos agora recentemente aquela comissão que nós fomos até São Paulo, eu, o vereador Álvaro, Lucas Quitão, que é o representante nosso na CDTC, Romário Policarpo e vereador Anselmo. Nós estamos muito longe da realidade do transporte de São Paulo, onde que a gente pensa aquele congestionamento, mas o transporte coletivo ele funciona. E Goiânia precisa disso. Enquanto não tiver investimento da iniciativa privada e do poder público para criar os corredores, finalizar os corredores preferenciais, T7, T9, 85, 24 de outubro e T63, e criar outros, não vai ter como impedir que a tarifa reajuste, porque cada vez aumenta mais. E o BRT que está aí, está por finalizar há vários anos. E eu acredito que nós temos que fazer o papel e cobrar excessivamente do nosso prefeito e do governador. O momento é destinado à apresentação de matérias. Vereador Anselmo Pereira. Eu estou fazendo um requerimento aqui. Estava na comissão de inquérito da SEMAS, ouvindo o ex-presidente Andrei, e sabedor de que essa casa teve uma SEI fantástica do transporte, e que, graças a nós, muitas coisas mudaram. Eu estou fazendo um requerimento agora, perguntando ao presidente da SMT, por que o parquímetro não foi instalado em Goiânia até agora? Porque lá na lei do parquímetro tem uma destinação X% para subsidiar o transporte de Goiânia. Como em todo lugar do mundo o transporte é subsidiado. Só no Brasil que não é? Só em Goiânia que não é? Agora eu fico a perguntar, 2 anos e meio que essa lei está aprovada. A desorganização da 44, a desorganização do centro, a desorganização do setor Campinas, que faliu, não tem estacionamento. Por que não coloca
Pode concluir, vereador. Por que não coloca para funcionar os estacionamentos públicos onerosos, já que querem falar bonito? No final, chamado parquímetro. Não estou entendendo. E aí vem me falar de balela de transporte. Ora, se vocês querem mudar o transporte, crie mecanismo para a mudança. Um deles é subsidiar com o dinheiro de quem tem carro. Tá certo sim, uai. Quem tem carro tem que pagar para andar na cidade, como qualquer lugar do mundo. É assim. Agora, eu vejo aqui em Goiânia, donos de apartamento, que é a coisa mais bonita, encerrando, senhor presidente, é fazer um prédio onde o seu veículo sobe 20 andares para ficar na sala do infeliz. Ia dizer outro nome. Uma cidade que privilegia o carro, desconfia. Politicazinha suburbana, atrasada, colonial, aonde um carro é sinônimo de status. Devia ter a vergonha de ter 4, 5 carros numa casa. Vereador Felisberto Tavares, em seguida André Azeredo. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos novos pares. Eu queria, pela minha passagem rápida pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade do município, eu busquei subsidiar para que implementasse aqui o parquímetro. E mostramos exemplos de várias cidades, inclusive bem menores que Goiânia, que funciona bem. A priorização e a valorização do transporte individual em detrimento ao transporte está verdadeiramente quebrando Goiânia. Anselmo citou vários pontos, eu citaria ainda Tamandaré, a Bernardo Saião e tantas outras vias que estão simplesmente falindo em virtude da falta de mobilidade. Então, a quem interessa isso? Fica a grande interrogação. A quem interessa manter esse status quo de destruição do transporte coletivo em favor do transporte individual? A quem interessa? Vereador, eu vou lhe dar a palavra, mas eu tenho a resposta muito clara. Nós temos que ser objetivos aqui. Interessa às empresas. As empresas não estão quebradas. As empresas de transporte, pelo contrário, ganham muito dinheiro. Há 30 anos são as mesmas empresas reclamando de prejuízo, mas nunca saem da exploração. Não é o transporte individual que quer que o transporte público não funcione. São as próprias empresas que operam o transporte dessa forma que não querem a concorrência para a melhoria, porque da forma que está é muito cômodo. Vereador André Azeredo. Presidente, só complementando as palavras do vereador Anselmo, teria a ousadia, vereador Anselmo, de pedir a Vossa Excelência, que vai fazer um requerimento à SMT, que complemente ele, inclusive com a questão que foi abordada já até pelo vereador Felisberto. Nós temos assistido nos últimos dias um verdadeiro desrespeito, a meu ver, com a cidade de Goiânia, em especial a quem chega e quem sai de Goiânia, no tocante ao aeroporto de Goiânia. Fui secretário da SMT quando lá se discutiu a inauguração do novo aeroporto. Eram 42 vagas livres para embarque e desembarque, fora as preferenciais, as restritas a determinado órgão público. Hoje, demarcadas não são 8. O que aconteceu no final do ano de 2016, quando as placas verticais foram cortadas, a sinalização de solo foi alterada e o espaço para o cidadão foi reduzido? Ao invés de discutir, e deixo claro, sou a favor da fiscalização eletrônica, precisa ser ampliada na cidade. Pode concluir, vereador. Obrigado, presidente. Sou a favor da fiscalização eletrônica, sistema de vídeo monitoramento, que além de auxiliar e qualificar a mobilidade, auxilia na segurança pública, mas nós precisamos dar a opção para o cidadão que tem carro. E lá não tem essa oportunidade. O cidadão lá só tem um espaço, que é o aeroporto, o estacionamento do aeroporto, o mais caro de Goiânia e o com menor tempo de tolerância. E isso precisa de ser discutido com muita seriedade nessa casa. Nós estamos dando de ombros para essa situação e é um desrespeito que a prefeitura não pode deixar que aconteça com a cidade de Goiânia. Vereador Zander Fábio, em seguida Carlinhos Café. Senhor presidente, eu, particularmente, no que diz respeito ao transporte coletivo, vereador Andrei, vereador Anselmo, com todo o respeito que eu tenho, eu acho que o dono de carro não tem que pagar para quem anda de ônibus, não.
Eu tinha que ter o transporte coletivo com qualidade, que aí eu andava de ônibus e deixava meu carro lá em casa. Agora, se você pegar o cara que vai estar lá em Nova Crixás, porque eu participei da reunião lá na sala da presidência, e onerar ele lá 200, 300 reais no seu IPVA para ele pagar a conta de empresa de ônibus aqui. Se é tão ruim, larga, Anselmo. Se é tão ruim, larga. Ó, vai aparecer um monte de gente querendo, um monte. Eu mesmo sou um, que se tiver condição, vou juntar com um monte de gente e pôr pelo menos um ônibus, que eu sei o que dá um ônibus por mês. Um ônibus por mês. Aí, Anselmo, você sabe por que não tem investimento aqui? Vou falar para vocês, e aí essa casa tem o poder para poder investigar isso, Andrei. É porque esses investimentos estão fora do país. Pode concluir, vereador. O que ganha com o transporte coletivo aqui, as grandes empresas, vereador Lucas Quitão, participei da audiência que Vossa Excelência proporcionou aí com a CDTC, CMTC, sei lá o nome, é tanta sigla. Aí, eles querem propor quase 300 reais em alguns carros, 400 reais, para subsidiar o Felisberto. Que vergonha, rapaz. Eu não ando de ônibus mesmo, não deixo minha filha andar de ônibus mesmo, não. Ela vai chegar com a roupa suja de sêmen, ela vai chegar sem o celular, não tem nada que... tudo é ruim. Então, é porque esses investimentos, Policarpo, vereador Romário Policarpo, estão fora do país. Vereador Carlinho Café. Senhor presidente, importante demais essa discussão, vereador Anselmo, vereador Andrei e vereador Zander. O projeto da minha autoria foi arquivado agora recentemente, que estabelecia o tempo, né, de shoppings, aeroporto, de 20 minutos para as pessoas normais e 30 para as pessoas com alguma deficiência. E, estranhamente, foi arquivado. Vou pedir para desarquivar, que eu acho que é de muita relevância esse projeto de lei, vereador Anselmo, que eu vejo... Olha, gente, vamos prestar atenção. Em alguns casos, aqui a Comissão de Constituição e Justiça fica discutindo o mérito. A Comissão de Constituição e Justiça, ela tem que se ater à legalidade e à inconstitucionalidade. Então, hoje mesmo, tive um projeto lá que não vi apontar uma inconsistência e foi... ainda bem que a vereadora Sabrina, quero agradecer a presidente, mas a CCJ, gente, eu quero dizer, prestem muita atenção na hora de prejudicar projeto de colegas aqui dentro dessa casa. Felisberto Tavares. Lembrar o vereador Andrei que aqui, com relação ao problema exclusivo do aeroporto, eu falei no primeiro dia que a Comissão do Direito do Consumidor está fazendo esse trabalho, essa discussão, que é um verdadeiro absurdo. Só que, para fortalecer, eu entrei em contato com o presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Assembleia Legislativa, o deputado Hamilton Filho, nós vamos fazer em conjunto algo que impacta ali, porque, na verdade, ali é um grande descaso. Senhoras com problema de mobilidade têm que parar longe, sob a pena de ser multada, cadeirantes e uma série de problemas. Então, ali, eu acho que nós temos que fazer um enfrentamento emergencial e ver com a prefeitura, ver se ele tem condição de rever o posicionamento com relação à fiscalização e à multa, antes de propor esse espaço para dar, pelo menos, uma condição, outra alternativa para as pessoas que precisam daquele serviço. Essa é a posição da comissão e nós vamos enfrentar. Fico feliz que todos os vereadores estão preocupados com essa discussão. Muito obrigado. O momento é destinado à apresentação de matérias. 9h59, encerrado o pequeno expediente. Pauta do dia. Senhor presidente, a primeira pauta da ordem do dia é inversão na pauta do dia da resolução 003 de 19, devidamente assinada pelos vereadores. Está em votação o pedido de inversão. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Leitura do projeto. Altera a resolução 26, de 29 de dezembro de 91, regimento interno da Casa, Câmara Municipal de Goiânia, assinada por vários vereadores. Romário Policarpo, Clécio Alves, Jé Diamantino, Paulo Magalhães, Emilson Pereira, Anselmo Pereira e Rogério Cruz. É inversão. Projeto está em discussão. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Votação nominal no painel.
Declaração de voto, vereador Zander Fábio. Senhor presidente, esse projeto trata-se das composições das comissões permanentes e da criação das duas comissões, a de transporte e a de defesa dos animais, matéria de interesse dessa casa e também da comunidade. Já convido o vereador Paulo Magalhães para que faça uso do tempo da liderança de seu partido por 5 minutos. A mesa convida o ilustre vereador Zander para compor a presidência da mesa para a continuidade dos trabalhos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, população que se encontra nas galerias, imprensa escrita, falada, televisada, redes sociais. Eu vi aqui o discurso do Andrei, referente ao transporte coletivo. Infelizmente, o governador passado, irresponsavelmente, ele manteve o preço do ônibus 45, no trecho aí do Eixão, por 4 anos, ou 5 ou 6 anos. Realmente sucateou os ônibus daquela empresa do Eixão, para fazer uma média sobre o número 45. Se isso não bastasse, aumentou a extensão para 82 quilômetros. É claro, é evidente, meu amigo Diamantino, a região metropolitana tem que ter obrigação com o transporte, não só Goiânia. Tem que ser sua participação, porque nós já recebemos na área da saúde todos os municípios do estado de Goiás e também de outros estados, como Tocantins, Mato Grosso. Então, de forma que eu acho que o transporte coletivo, o Andrei parece que não está bem informado, mas o prefeito me disse no sábado que a Transub, ele deve realmente receber a Transub e abrir uma licitação, porque a prefeitura não tem condições de manter a empresa da Transub, Denis Trindade. E aí eu fiz uma outra pergunta para o prefeito. E quanto ao BRT, prefeito? Eu não sei, que até agora nós não sabemos qual é a empresa que vai realmente explorar o BRT. Quer dizer, eu acho que as coisas estão meio devagar. Se a obra está sendo concluída, já está em pleno funcionamento, em pleno andamento, eu acho que deveria estar sendo feita uma licitação para que as empresas que possam realmente explorar o BRT possam também participar dessa licitação e para quando terminar a obra, a empresa já esteja apta. Viu, Anselmo? Como é que nós vamos fazer o BRT e de repente não tem os ônibus para andar no BRT? O prefeito está preocupado com isso. E também me reclamou, pelo custo da obra que estão fazendo o BRT, deveria ser mais barata a obra, mais moderna, mais modesta. E gastou-se um dinheirão. E de forma que eu quero dizer que está tragando o centro de Goiânia, Anselmo Pereira, é a Zona 40. A Zona 40 do seu presidente da CMTC, da CMT, ficou inviável andar no centro de Goiânia. Todo mês eu tenho 3 multas.
Não tem como andar no centro de Goiânia, Avenida Paranaíba, Araguaia, Tocantins, tudo é 40 km por hora. Estão acabando com o comércio, Tenício. O comércio de Goiânia já está falido, porque hoje a periferia tem grande shopping. O pessoal expandiu para a periferia de Goiânia. E realmente a SMT acaba de dar um tiro, misericórdia, no comércio do centro de Goiânia, a zona 40. De forma que nós temos que estar pensando, o meu amigo Clécio, não tem condições do pessoal andar a 40 por hora no centro de Goiânia. O máximo, o mínimo, poderia ser 60 km por hora, mas 40 é inviável e, portanto, o transporte coletivo de Goiânia só poderá funcionar se tiver algum prefeito que tenha a coragem de abrir uma licitação para que empresa que realmente trabalham na cidade e no estado de Curitiba, que tem o melhor transporte coletivo do Brasil. Eu estava olhando ontem, Clécio, São Paulo, o metrô parou, milhares de pessoas ficaram sem ir para o trabalho e sem condições de voltar para casa. Então, de forma que o transporte, não só em Goiânia, mas em toda a cidade, em todo o estado do país, é realmente fracassado e realmente inadequado para que as pessoas possam usar e ir para o seu trabalho. E realmente nós estamos aqui a findar um momento horrível do transporte coletivo, não só de Goiânia, mas de todo o país. Muito obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Anselmo Pereira. Senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que está sendo apresentado pelo vereador Gustavo Cruvinel. E eu sou apenas um coadjuvante, um mero assinante, criando o Guardião Ambiental Mirim. Eu sou apenas um coadjuvante, a matéria é do ilustre vereador Gustavo Cruvinel. Apareceu o nome dele no relatório, Gustavo Cruvinel, é o meu nome. Encerrada a votação, sim 23, projeto aprovado. Projeto seguinte, vereador. Senhor presidente, vereador Paulinho Graus, momentaneamente ausente. Anselmo, desculpa, Vossa Excelência. Dispõe sobre a desafetação e denominação da área pública localizada na rua PB4 e da outras providências no Parque Balneário Meia Ponte, Comissão de Habitação e Urbanismo, Anderson Salles, pela aprovação. Projeto está em discussão. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto contrário, vereador, voto contrário do vereador. Questão de ordem. Projeto está aprovado. Questão de ordem, vereador Denis Trindade. Questão de ordem, vereador Denis Trindade. Presidente, podia só fazer a leitura do substitutivo aí, por favor? Que eu queria pedir vista, mas ficando claro aí. Vereador, já foi lida a matéria. Peça ao vereador que venha até a mesa e leia o substitutivo. Projeto seguinte. Anselmo Pereira, dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de profissional psicólogo na rede pública de ensino fundamental e de outras providências. Comissão de Cultura e Educação, Zander, pela aprovação. Projeto está em discussão. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Há um pedido de inversão de pauta. Inversão do projeto de lei 165 de 2019, devidamente assinado, autora, vereadora doutora Cristina. Está em votação pedido de inversão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Leitura do projeto. Concede à pessoa com visão monocular os mesmos direitos e garantias assegurados aos deficientes visuais. Comissão, pela aprovação na CCJ.
Projeto está em discussão. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Convido o vereador Zander Fapa que faça uso da tribuna por 5 minutos, o tempo da liderança de seu partido. Vereador Isídio Alves. Monocular aprovado, excelência. Vê se vossa... Anselmo. Peço desculpa, não havia anotado aqui, que Vossa Excelência terá o direito explícito de 5 minutos sem interlocuções. Obrigado. Se Vossas Excelências decidirem que é melhor colocar a matéria na pauta, eu aguardo. Mas será rápido e breve, vereador Isídio. A matéria... E descerei aí para poder votar a matéria de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu já havia comunicado a Vossa Excelência, esse final de semana, mesmo sendo de feriado, o vereador Andrei, vereador Álvaro, vereador Carlinho está aí, vereador Gustavo Cruvinel, que também faz parte, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente, vereador Felisberto, que está ali com o problema de um animal. Há cerca de 9 dias atrás, eu recebi uma denúncia de um caso macabro e violento que está acontecendo aqui na cidade de Trindade, aonde nos últimos 30 dias e há 9 dias atrás, 4 cachorros foram degolados da mesma forma. Um deles veio a óbito. Eu tenho as imagens, mas eu acho prudente não mostrar, porque é muito são fortes mesmo para nós, que às vezes estamos acostumados com tanta maldade aí com os nossos animais. E desde quinta-feira do último feriadão aí, eu tive lá em Trindade com o doutor André Fernandes, que é titular da delegacia regional. Mesmos modos operantes, Andrei. O cachorro tem em cerca de 1 hora, tem o seu pescoço degolado, separado, deixado apenas 8 centímetros na parte inferior. E pasmem, feito por um profissional, na minha opinião, ou por alguém que conheça de alguma forma, alguma coisa da medicina popular ou da medicina técnica mesmo, Felisberto, porque esses animais, só um veio a óbito, os demais eles são feitos, aquela sutura com aquela pedra, que é uma espécie de pedra úmida, é uma cauterização, eles fazem uma cauterização, o animal não sangra, e também nas costas, no dorso do animal, Isídio, esse animal tem marcas de um gancho, em que certamente ele ficou pendurado. E também na parte posterior da pata, vereador Carlinho Café, todos eles, os 4, têm uma lesão que são muito similares, que caracteriza um crime continuado. Então, tive lá na sexta, tive lá na quinta e sexta, fazendo lá uma investigação por minha conta, tive falando com o doutor André Fernandes, também na sexta-feira de feriado, por telefone, e na última segunda-feira, estive lá em 2 reuniões, uma pela manhã e outra pela tarde, para tratar desse tema. E nós descobrimos, já estamos perto de pegar esse meliante, e o que nos preocupa é porque com o início da festa de Trindade, certamente esses casos de violência contra os animais lá em Trindade pode aumentar. E ontem o delegado me passou em primeira mão que há suspeita de um caso, e que hoje ele iria nos publicitar, de um caso semelhante aqui em Goiânia. Então, vereador Carlinho, hoje eu apresentei uma matéria aqui, que Vossa Excelência, inclusive citei Vossa Excelência, que vai fazer com que todas as pessoas que fizerem maus tratos contra animais, porque é um absurdo, a pessoa vai lá, faz esse maltrato, e aí, eu que sou defensor animal, você que é ativista animal também, vereador Álvaro, tem que pagar a conta.
Então, a pessoa que fizer esse maus tratos, já que a lei é tão branda, e a pena vai de 3 a 1 ano, a pessoa esse que degolou 2 animais aqui na região noroeste, no domingo ele foi preso, na segunda ele estava solto. E vai pagar medida socioeducativa, uma cesta básica, algo assim. Enquanto nós não endurecemos, eu, o vereador Anselmo e uma comissão, estaremos em Brasília na próxima semana para tratar desse assunto nesta semana, para tratar desse assunto com o deputado Elias Vaz e com o deputado Célio Stewart, do endurecimento dessas leis. Enquanto isso não acontece, eu propus aqui hoje, além de sanções administrativas, não poder vender para a prefeitura, não poder participar de concurso público aqui na prefeitura, essa pessoa vai pagar por essa conta. Nós temos que achar o mecanismo, porque trata-se da segurança do munícipe. Então, eu quero contar com o apoio de todos vocês, vou estar durante a semana, na próxima semana, mostrando essas imagens, porque eu acho que é feio, mas nós temos que ver, porque esse meliante, vagabundo, covarde, está fazendo mal para vidas indefesas e a vida desses animais está em sério risco. Questão de ordem, vereador Carlinho Café. Mais uma vez, vereador Zando, quero te parabenizar. Tantas causas, né, que você defende, mas especialmente a causa animal. Estamos elaborando, está quase no final, vou te passar aí um projeto para levar ao deputado Elias Vaz para o endurecimento dessas penalidades daqueles que maltratam os animais. É igual a gente estava falando aqui recentemente, o cidadão chega bêbado em casa, às vezes ele está com raiva da mulher ou do filho, ele vai descontar no animal. Exatamente. Quando você vê esse feminicídio aí, justamente isso. O que antecipa é justamente o cara descontar nos animais. Então, eu quero te parabenizar mais uma vez. Conte comigo, eu tenho certeza que vai ser unânime nessa casa aqui. Vereador André Azeredo. Presidente, fui citado pelo vereador Zander, queria só reforçar o meu apoio a ele nessa causa. Hoje nós temos que ter uma sensibilidade muito maior para encarar de forma bastante séria e responsável a defesa desses animais. E o senhor está de parabéns, vereador Zander. O senhor tem sido um guerreiro, a voz de muitos que se sentiam e se sentem ainda desrespeitados, agredidos. A defesa desses animais, a qualidade de vida desses animais, reflete na qualidade de vida de nós, seres humanos. Conte comigo, vamos sim pôr um ponto final nessa matança, identificando o responsável, pondo ele na cadeia, porque o lugar dele é na cadeia, e dando de fato tranquilidade a todos aqueles que possuem animais e fazem deles grandes amigos. Vereador Álvaro do Universo. Queria aqui parabenizar o vereador Zander, que ele sabe também da minha atividade com relação à causa animal. Vereador, o senhor citou muito bem ali na tribuna. O cara que faz isso é um vagabundo, é um bandido, covarde, justamente. Essa ida a Brasília é muito importante do senhor, do vereador Anselmo. Eu faço questão de estar presente também nessa ida, porque é imprescindível que seja mudado e endurecida realmente essa lei contra maus tratos aos animais. Parabéns pela lei, pode ter meu total apoio. Questão de ordem, vereador Clécio Alves. Senhor presidente, eu vi hoje o vereador André Azeredo, eu estou vendo aí a mídia, essa questão aí da Metrobus, e fiz questão, já chamei minha assessoria de imprensa agora, já mandei levantar, vereador Anselmo, o trabalho que nós fizemos na comissão especial de inquérito que investigou esse lixo, pior transporte do Brasil, de Goiânia. Apresentamos as falhas, apresentamos as soluções, nós saímos de Goiânia, fomos a Brasília, inclusive acompanhados pela doutora Leila Maria de Oliveira, que é a que defende a melhoria nesse transporte, largou o trabalho dela aqui, foi conosco a Brasília, andamos, ouvimos, apresentamos, sugerimos. Depois, senhor presidente, eu pedi para levantar, eu era membro dessa Câmara Deliberativa do Transporte, que é outro engodo, outra enganação, outra enrolação. Por isso que eu saí, eu que saí, porque eu estava frustrado. Pode concluir, vereador. Eu estava frustrado quando reuniram lá para aumentar essa tarifa, que na minha opinião não vale R$1,
Estão cobrando R$ 4,30, não vale R$1. Tem que dar o troco para quem usa esse transporte, que perde a vida, perde a saúde, perde a dignidade, perde tudo. Votei contra, mas antes de votar contra lá, apresentei duas sugestões que poderia não só não ter aumentado a passagem, como ter reduzido, que é o que estão apresentando agora. A ideia foi da promotora Leila Maria comigo, para poder criar um fundo de transportes, subsidiar, que é o único lugar do mundo, ou do Brasil. Mais 20 segundos para concluir, vereador. O único lugar que não tem subsídio é Goiânia. Quem financia o transporte de grande massa é o transporte individual. Isso foi ideia minha, está registrado lá, está documentado. Agora vem esses espertalhões aí, com discurso e mais discurso. Então, presidente, 10. Pode concluir, mais 10 segundos, vereador. Eu sou vereador dessa cidade, nascido aqui, uso esse transporte, a promotora andou nesses ônibus conosco, o vereador Anselmo, eu, a promotora, os membros da CEI, andamos de madrugada, de tarde, de noite, para mostrar o que todo mundo já sabe, é o pior transporte do mundo aqui. Vereador, o que mais me assusta também não é só eles pegarem as ideias que foram feitas há 2 anos atrás, é que eles pegam e não executam, que é pior ainda, não executam. E sobre a CDTC, eu já dei minha opinião pública, não é segredo para ninguém. Para mim, ali só existem 2 vozes ativas, que é a dessa casa, antes representada por Vossa Excelência, agora representada pelo vereador Lucas Quitão, e a voz agora da Assembleia, na pessoa ali do deputado estadual Adson Lima. No mais, a CDTC, nos últimos 10 anos, só se reuniu para aumento de tarifa. Não houve ali, vereador Clécio, nenhuma reunião, e Vossa Excelência ficou lá por 2 anos, nenhuma reunião que não fosse para discutir aumento de tarifa. Questão de ordem, citei vereador Clécio Alves. Outra coisa, presidente, quando eu fiz parte dessa CDTC, o senhor lembra, o vereador Anselmo lembra bem, quando foi para votar essa roubalheira no bolso do coitado, daquele mais lascado, que é o que paga esse aumento dessa tarifa, o mais lascado, para pagar a gratuidade de tudo que tem de gratuidade. As reuniões também eram fechadas, igual continua sendo agora. Eu bati no peito, pedi ao presidente da CDTC, prefeito Gustavo Mendanha, que a fizesse aberta. Quando nós fomos reunir lá em Aparecida, eles queriam impedir os vereadores de entrar. Eu disse, se não entrar, eu também não entro. Eu não entro. Aqui não é simplesmente vereador, não. É quem representa o povo que usa esse transporte. E a reunião foi aberta, vereador Isídio, foi aberta, inclusive com o vereador Cajuru, fazendo lá um trabalho de mídia, que foi também transmitido ao vivo. E hoje voltou a ser reunião fechada, com a luz apagada, para tratar, tramar e cuidar de interesses contra o povo lascado que usa o transporte, o pior transporte do Brasil. Questão de ordem, vereador Álvaro do Universo. Vereador Clécio, quando nós estivemos em São Paulo, conhecendo o transporte coletivo lá, eu, o vereador Policarpo, o vereador Anselmo Pereira, me ficou na mente uma coisa que o senhor falou aqui. O senhor bateu várias vezes sobre as multas. O que é que acontece com as multas? As empresas são multadas, não acontece nada, não vira nada. Primeira pergunta que eu fiz lá, o que acontece aqui quando a empresa é multada? Aqui não, mas lá sim, lá são cobrados. E eu perguntei, se não pagar, vai para o Cadim. Vai para o Cadim. Aqui não tem notícia de pagamento de multa. Então, eu falo para o senhor uma coisa, realmente aqui é o pior transporte coletivo do Brasil e nós estamos muito atrasados em relação ao resto do país. Vereador Clécio, inclusive, citou aí algo que eu vou citar aqui publicamente. Na CEI do transporte, inclusive, nós convocamos o advogado da CMTC, que deve ser, inclusive, um gênio do direito. Ele deve ser um gênio, vereador Clécio. Ele deve ser fantástico. Porque, estranhamente, tem mais de 20 anos que sai gestão, entra gestão, é o mesmo advogado da CMTC. Ele deve ser um gênio do direito. Mas, incrivelmente também, a CMTC não ganha uma ação. É incrível isso. Vereador Clécio Alves, foi citado. Lhe darei os 5 minutos, vamos só voltar mais uma matéria e já te darei os 5 minutos. Quero dar essa resposta que Vossa Excelência alertou aí. Projeto seguinte. Projeto seguinte, 515/2017, Coro Simples, dispõe sobre o procedimento que especifica em sistema viário da cidade de Goiânia. Autor é o Isídio Alves.
O relator Anselmo Pereira, conclusão pela aprovação. O projeto está em discussão. Para discutir a matéria, vereador Isídio. Por justificar, senhor presidente, esse é onde que tem, nas vias das escolas, a faixa de 6 em 6 meses para pintar. Senão ninguém vê as faixas, viu, senhor? O projeto fixa o prazo de 6 meses para que a SMT faça a recuperação das faixas de pedestres apagadas nas proximidades dos estabelecimentos de ensino. Projeto em discussão. Para discutir a matéria, vereador Anderson Salles. Vereador Exídio, parabéns pelo projeto muito bom. Mas só na questão da educação? Só na educação? Por exemplo, na unidade de saúde. Mas tem que tomar cuidado que quando consegue com uma faixa de pedestre na unidade de saúde, o vereador vai e tira. Incrível, superpoderes aqui. Vai lá e tira. Consegui onde minha mãe trabalhou 18 anos lá, de repente tiraram com a aprovação do estudo técnico, da engenharia de trânsito, tudo legalzinho. Foi e tirou. Vossa Excelência me dá uma colocou parte? num dia, 5 dias depois, foi lá e sumiu a faixa de pedestre. Não entendo o dinheiro jogado no ralo, o engenheiro da engenharia de trânsito lá, que fez o projeto, é incompetente, então? Porque ele assinou um projeto da engenharia. Ou será que a nossa engenharia de trânsito é incompetente? Absurdo, até hoje não me deram resposta. Anderson Salles, na parte. Mas eu vou conversar com o prefeito, hoje eu estou na base do prefeito, as aqui. coisas agora facilitam. Inclusive o presidente Romário Policarpo já me levou várias vezes para conversar com o prefeito, para que isso aí possa estender também na unidade de saúde e que possa voltar aquela que tirou no posto de saúde do Cruzeiro do Atrás. Uma parte, vereador Cabo Sena. Obrigado, vereador. O momento é agora, vereador Anderson Salles. Esse é o momento. Está na primeira votação, né? Coloca uma emenda para que não só nas escolas, mas em todas as... É a segunda já? Não, mas, Exídio, se ficar só na educação é importante, mas eu quero que devolva a que tirou. Se eu contemplei ele na questão da lei, igual está aí, a gente obriga a que tenha nas unidades de saúde. Aí eu queria que, com todo respeito, faça um compromisso muito sério com o Exídio. Eu quero, se caber vista nesse projeto, para mim colocar. Eu quero colocar. E colocar para votar na próxima quarta, na próxima terça. Porque senão não vai contemplar a unidade de saúde, ué. É um absurdo, entendeu? Eu quero aproveitar o projeto. Vereador Carne Café, para aproveitar vereador, ele. Pediria a Vossa Excelência que apresentasse outro projeto emendando o projeto do vereador Isídio. Pode ser, mas tem que fazer urgente, senão... Né? Para evitar, para que esse projeto possa ser... Para que esse projeto possa ser votado. Vereador... Quer dar uma parte que tu fala... Eu quero pegar a palavra para discutir, Carlinhos Café? A parte ou Carlinhos Café? Uma parte ao ilustre vereador Carlinhos Café. Ô, vereador Isídio, eu quero te parabenizar, mas também eu quero aqui concordar com o vereador Anderson Salles. Presidente, eu não sei por que acontece em determinados pontos da cidade a qualidade dessa tinta, por que em alguns casos é refletiva e em outros bairros. Que a minha lá, antes de terminar, a metade já pagou. Inclusive, eu, como presidente da Comissão de Obras e Patrimônio Público dessa casa, já apresentei um requerimento, vereador Isídio, por que há essas distorções às qualidades das tintas. Então, eu quero, primeiro, te parabenizar, mas eu gostaria que não só especificamente nessas áreas, mas em toda a cidade, recurso há e muito. Presidente, para concluir, presidente, e o pior, para relembrar a memória dos nossos pares, aquela faixa de pedestre, há 18 anos minha mãe trabalhou no posto de saúde, foi apagada, doutor Clécio. E, pasmem, com massa asfáltica, que é para tampar os buracos das vias de Goiânia, gastou a tinta, gastou o serviço de engenharia, chamou o CEINFRA lá e colocou um monte lá de quase 200 metros de massa asfáltica, e do lado de baixo, cheio de buraco. Foi um absurdo trem desse. Então, só para relembrar mesmo, estou na base, Clécio, agradeço muito a você. Irei conversar com o prefeito, que estou aqui para defender, mas que esse absurdo não possa acontecer mais. Obrigado, senhor presidente. Projeto em discussão, projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado. Convido já o vereador, já se encontra na tribuna, 5 minutos do tempo de liderança de seu partido, o MDB. Obrigado, presidente. Eu me senti na vontade de usar esses 5 minutos para poder fazer uma explanação aqui mais tranquila e menos acalorada dessa questão do transporte, vereador Milton Mercedes. Se tem alguém que tem autoridade, não estou dizendo que os outros não a tenham, todos a têm, para falar sobre essa situação que está acontecendo aqui hoje,
Esse sou eu, até porque eu fui o representante de Vossas Excelências aqui, indicado pelo vereador André Azeredo, que era o presidente na época, para compor a Câmara Deliberativa, representando esse poder. Viu? Além disso, eu disse, nós criamos aqui uma comissão especial de inquérito, que investigou esse transporte horroroso, foi presidida por mim, eleito presidente por aclamação, por unanimidade, e relatada pelo vereador decano Anselmo Pereira. E não bastando, nós tivemos ao nosso lado, até como quebra de protocolo, porque eu nunca vi antes acontecer isso, a promotora, a doutora Leila Maria de Oliveira, que é, na minha opinião, a melhor, sem desmerecer os demais promotores do Brasil, para mim ela é a melhor promotora de justiça do Brasil. Doutora Leila Maria de Oliveira, que largou o gabinete dela, porque quem aqui em Goiânia não conhece a luta, a defesa, a dedicação da doutora Leila Maria de Oliveira na questão do transporte público de Goiânia. Inclusive agora, nesse momento, quer dizer, estão querendo fazer lá atrocidades, beneficiar ainda mais as empresas que detêm esse monopólio, que é um monopólio que vem ao longo dos anos, e esses empresários ainda têm a coragem, eu presenciei isso, dizer, olha, nós estamos quebrando, não dá. Se não aumentar, nós vamos quebrar. Estamos quebrando. Quer dizer, onde é que tem um negócio desse, moço, que você vende um serviço horroroso, ruim, o pior serviço do Brasil, e a pessoa, para usar esse serviço, tem que pagar primeiro, e é em dinheiro, não aceita cheque, não aceita cartão de crédito, não aceita. Se você faltar 1 centavo, 5 centavos, você não vai. E aí os empresários, não, nós vamos quebrar. Então entrega, por que não entregam? Eu disse, então entregam a concessão, senhores, tenham a dignidade de entregar, e vamos abrir licitação. Eu desafio, se empresas do mundo inteiro, o mundo, do planeta, não vem aqui se apresentar para pegar esse tão horroroso serviço de concessão que é ruim demais para as empresas, estão quebrando. Então, eu estou aqui e tenho documentos em áudio, em vídeo, documentos formalizados, questionando, não só apontando as irregularidades, porque irregularidades é muito fácil, tudo é irregular. Sabe qual é a parte mais irregular desse processo, vereador Milton Mercedes? Quando foi feita a licitação lá atrás pelo prefeito Elis Rezende, essas empresas assinaram um contrato para exercer essa concessão, assumindo obrigações, e não cumprem nenhuma, praticamente nada. E o vereador Álvaro da Universo foi feliz quando ele disse, escuta, ô vereador Clécio, e as multas que a CMTC aplica nesse pessoal? Eu pedi a comprovação de pagamento de alguma delas, nunca me apresentaram. O advogado, presidente Policarpo também foi feliz, que era, entre aspas, o corpo da CMTC para defender os usuários e cobrar e punir as empresas de ônibus. Tem o processo que esse infeliz, ele defende as empresas de ônibus, ele advoga a favor dos empresários do transporte coletivo de Goiânia e da região metropolitana. O advogado da CMTC, e tem 20 e tantos anos que esse infeliz está lá. 20 e tantos anos. Fomos fazer uma reunião lá, o ex-presidente chamou ele para participar, eu falei, bota esse homem daqui para fora. Botei ele para fora da sala. Eu botei ele para fora da sala. O seu lugar é lá nas empresas de ônibus, não é aqui não, caboclo. Para concluir, presidente. Mais 1 minuto para concluir, vereador. Então, meus amigos, é acreditar em mula sem cabeça, é acreditar em utopia, achar que enquanto tiver essa CDTC, que o vereador Quitão me substitui lá, Vossa Excelência sabe do que eu estou falando. Ali é um corpo podre,
que não serve para nada, que também só que se preocupa em ajudar as empresas que operam o transporte. Inclusive agora o presidente atual mudou a regra, está fazendo reunião fechada com a luz apagada, só para depois dar a notícia ruim para o povo que depende disso. Então, meus amigos, vereador Quitão, peça lá, peço para Vossa Excelência, peça lá para ver os meus encaminhamentos que eu fiz, estão lá documentados. Tudo isso que estão sugerindo agora foi proposta minha, e da promotora doutora Leila Maria de Oliveira, que é uma guerreira, uma mulher que tem que ter o máximo respeito. Eu comparo também, só 30 segundos, presidente. 30 segundos, vereador. Comparo a doutora Leila Maria como o juiz Sérgio Moro. Inclusive, estou pedindo uma audiência ao juiz Sérgio Moro, já pedi ao presidente da Câmara, sabe para quê? Eu não dou título de cidadão, não. Tem 20 anos que eu estou aqui. Se eu dei 3 ou 4 títulos, foi muito. Eu quero ir lá oferecer um título de cidadão goianiense ao juiz Sérgio Moro, como um patrimônio nacional, como um orgulho do povo brasileiro, e eu espero receber aqui o apoio dessa casa, para que nós possamos dizer, olha, o Brasil... Foi citado o vereador Lucas Quitão. Obrigado, presidente. Eu quero primeiro parabenizar meu colega Clécio, que foi o meu antecessor na CDTC. Dizer, Clécio, que eu concordo com todos os seus apontamentos, assim como os dos colegas que nos antecederam aqui na fala. Só que tem um problema, presidente Romário, você vai me entender muito bem. Para começar, presidente, quem nomeia e quem regula, e o maior acionista da CMTC, é a Prefeitura de Goiânia. A gente sabe do problema também da região metropolitana e a ausência do governo do Estado. E o maior problema, vereador, todo mundo aqui disse do fundo, que é uma ótima solução, a maior fiscalização, novas licitações, mas isso, vereador, só vai acontecer se a gente retomar a bilhetagem. Hoje, o cérebro da operação, presidente, está na mão das empresas. Então não adianta a gente criar fundo, não adianta a gente aumentar o subsídio, não adianta a gente aumentar a desoneração e nem muito menos majorar o licenciamento, Clécio, e arrecadar 250 milhões para as empresas. Pelo contrário, quem tem que gerir o nosso transporte... Vai concluir, senhor presidente. Pode concluir, vereador. Quem tem que gerir o nosso transporte, vereadores, somos nós mesmos. O poder público, a região metropolitana, como disse muito bem, a guerreira promotora Leila sugeriu a criação de uma agência com os prefeitos da região metropolitana e o governo do Estado, principalmente. Somos nós os responsáveis, assim como acontece em Santiago, no Chile, lá em São Paulo, que deu certo. Lembrando, cada um pagando a sua parcela de contribuição, todo mundo fiscalizando e o povo tendo um bom serviço, que é o nosso sonho. Obrigado, senhor presidente. Projeto seguinte, vereador. Vereador Capuceno. Projeto seguinte, a autora Tatiana Lemos está aí? Está não? Próximo projeto, Cleibe Moraes também não. Zander Fábio, institui o selo Empresa Amiga dos Animais no município de Goiânia. O relator, doutora Cristina, conclusão pela aprovação, projeto de número 030/2019. O projeto está em discussão. Para discutir a matéria, vereador Milton Mercedes. Leitura do... Ele quer que leia o projeto, dá aqui. Discutiu a matéria, vereador Zander Fábio. Senhor presidente, é porque nós criamos, eu digo que os projetos da causa animal, Clécio, e Vossa Excelência tem meu apoio, como foi para ir para a CMTC. Aqui tem muito vereador que está surfando na onda de projeto de outros vereadores, viu? Nós temos que acabar com isso. Vamos ter coragem de apresentar os projetos, de enfrentar os negócios sem surfar na onda. Vossa Excelência tem meu apoio. Vereador, senhor presidente, vereador Cabuceno e Milton Mercedes. Os projetos da causa animal, a unidade de bem-estar animal, ela abrange mais de 27 projetos. Então, um vai puxando o outro. Então, quando nós criamos os comedouros e bebedouros públicos,
que não, na verdade, não são para ser colocados em órgãos públicos, são para ser colocados naqueles comércios, e nós já temos aí a colocação de vários em Goiânia, inclusive não estamos dando conta de atender a demanda. Nós tivemos a percepção, vereador Milton Mercedes, de ver que uma empresa, vou dar um exemplo de 2 farmácias que são covizinhas. Uma farmácia que tem um selo e que fala que, de alguma forma, ela ajuda a defender o meio ambiente, subsequentemente o animal, ela tem, por parte da população, uma melhor visibilidade. Não onera. Então, o que nós fizemos? Quando nós íamos colocar os bebedouros e comedouros, o atrativo que nós tínhamos para essa pessoa pegar esse serviço, também esse ônus, porque ele vai ter que todo dia lá pôr uma ração, pôr uma água, enquanto nós não temos políticas, Clécio, voltada para a questão animal, vamos ter agora, porque o prefeito Iris Rezende tem feito, né, e nós tivemos uma grande reunião, inclusive essa semana, já para começar lá as obras do hospital, definitivamente, tem tido uma sensibilidade muito grande com isso. Então, nós criamos esse selo para dar uma visibilidade. Ainda não há incentivo nenhum, eu quero trabalhar uma questão dessa num futuro próximo. Tive uma reunião ontem com o secretário de Finanças, para que aquela pessoa que fizer isso, ou fizer uma adoção, tenha sim um incentivo, um desconto de 1,5%, de 1% no seu IPTU, no seu ITU, ou em qualquer outro processo, para que ele possa tirar um animal desse da rua. Então, tive essa reunião ontem. Esse selo, no momento, ele só faz com que esse comércio ou essa residência seja visto como uma população, como uma pessoa que defende de alguma forma a causa animal e ajuda algum animal a poder matar sua fome e sua sede. É só isso, vereador, não causa nenhum tipo de transtorno. Sérgio, traz aqui que ele quer que faça a leitura do projeto, vereador Milton Mercedes. Faça a leitura, por favor, vereador Capucena. O projeto institui o selo Empresa Amiga dos Animais no município de Goiânia e dá outras providências. Fica instituído o selo Empresa Amiga dos Animais para contemplar empresas privadas estabelecidas no município de Goiânia a ser concedida pela AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente. Como o projeto é pequeno, eu quero ler os artigos, vereador. Artigo 2º, o selo Empresa Amiga dos Animais será concedido em reconhecimento público às ações de responsabilidade social desenvolvidas pelas empresas no intuito de contribuir para a defesa, a saúde e a melhoria da qualidade de vida dos animais. No artigo 3º, a empresa interessada em obter o selo deverá se inscrever na AMA via cadastro eletrônico, apresentando um relatório comprobatório das atividades desenvolvidas em benefício dos animais necessitados. Parágrafo único do artigo 3º, por defesa, saúde e melhoria da qualidade de vida dos animais, entende-se ações como castração, adoção, abrigo, atendimento veterinário, instalação e manutenção de comedouro e bebedouro, entre outros cuidados aos animais. E o artigo 4º, o título de que trata esta lei poderá ser concedido à mesma pessoa jurídica mais de uma vez, desde que comprovadamente tenham realizado sua contribuição social. E no artigo 5º, o título Empresa Amiga dos Animais consistirá em um selo destacando a participação da pessoa jurídica para a melhoria da qualidade de vida dos animais, que poderá ser afixado no estabelecimento. No 6º, a pessoa jurídica que possuir o título poderá usufruir dele para fins de propaganda e divulgação. O selo Empresa Amiga dos Animais terá validade de 12 meses, podendo ser renovado mediante nova inscrição e avaliação. Está lido, vereador Milton Mercedes. O projeto está em discussão. Projeto em discussão, projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto seguinte. O vereador Milton Mercedes, contrário? Um voto contrário, vereador Milton Mercedes. Por gentileza, abra o microfone do do vereador. vereador. Vereador Milton Mercedes. Vou fazer a minha justificativa, não tem nada contra, eu acho que o projeto até é bem intencionado, mas o meu voto contrário porque eu conheço a administração muito bem. Porque amanhã esse projeto vai para a prefeitura e é vetado, e amanhã vem para cá o veto do prefeito. Então, eu não dou conta de fazer duas coisas. Como eu sei que o projeto é inconstitucional, porque cria uma despesa, certo? Então, eu vou me deter esse projeto, por enquanto, até a segunda votação. Projeto seguinte, secretário. Vereadora Tatiana Lemos.
Está aí? Ausente. Paulo Dyer? Ausente. Denise Trindade. Projeto de Lei 111/2019, quórum simples, institui no calendário oficial de eventos no município de Goiânia o evento Semana do Seguidor e da outras providências. Denise Trindade é o autor, relator Zander Fábio. A conclusão foi pela aprovação. Projeto em discussão, projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais projetos, pauta de requerimentos. Senhor presidente, lê só o número do requerimento em bloco. Vereador Carlinho Café, questão de ordem. Vereador Milton, gostaria de falar com Vossa Excelência antes de que saia, e também junto com o vereador Alfredo Bambu, por gentileza. Senhor presidente, questão de ordem, presidente. Solicito a Vossa Excelência que possa ser feitos os requerimentos em bloco, com exceção do destaque que o ilustre vereador Carlinho Café deve se pronunciar agora. Vereador Anselmo, só em relação a esse requerimento do vereador Lucas Quitão, solicitando aqui a criação de um grupo de trabalho para poder fazer a fiscalização do empréstimo. Nós já temos aqui, vereador, decano dessa casa, já uma comissão permanente, da qual eu sou o presidente da Comissão de Obras e Patrimônio Público. E não consta no regimento da casa a criação de grupo, a não ser que seja, se for o caso, for criado, tem que respeitar as proporcionalidades. Só queria, com todo respeito que eu tenho ao meu amigo, vereador Lucas Quitão, nós já temos. E primeiro que é prerrogativa de vereador fiscalizar. Não vejo a importância desse grupo, já que não consta no regimento, e nós temos a comissão permanente nessa casa. Para discutir, vereador Clécio Alves. Não, presidente, não foi feita Na ainda verdade, nada. na verdade, não foi nem feita a leitura, Não. né? Questão de ordem, vereador. Eu vou, Vossa Excelência me permite fazer a Faça leitura? a leitura e lhe darei a Vereador, discussão. leitura dos que estão presentes os requerimentos. Romário Policarpo, 7284, comemoração do Dia do Capoeirista. Lucas Quitão, que é o que a Vossa Excelência pediu destaque. Cabo Sena, transporte escolar do município de Goiânia, uma audiência pública. Álvaro da Universo, secretário municipal de Finanças, informações ao valor das taxas constantes do Código Tributário do município de Goiânia. Paulo Magalhães, audiência pública para discutir sobre a doença anemia falciforme. Senhor presidente, deixei de ler em separado o que foi destacado pelo ilustre vereador Carlinho Café, de autoria do vereador Lucas Quitão. Vamos fazer a primeira votação em bloco dos requerimentos, em seguida discutiremos o requerimento que foi colocado. Os requerimentos estão em discussão, estão em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O requerimento que foi destacado pelo vereador já foi lido. Para discutir o requerimento, vereador Clécio Alves. Não, senhor presidente, eu não vou usar nem 10 minutos, não, senhor presidente. Esse requerimento, a intenção do vereador Lucas Quitão é maravilhosa. Por que ele está preocupado com a aplicação do dinheiro, do empréstimo que vai ser aplicado no município de Goiânia? Agora, criar comissão para investigar onde vai aplicar esse dinheiro, não, fala sério. Com todo eu quero falar com todo respeito, mas com muito respeito. Qualquer um vereador aqui, qualquer um, não precisa ser de oposição, situação, presidente, vice-presidente, segundo secretário, qualquer um, pode buscar, acompanhar, participar de qualquer ação da Prefeitura de Goiânia, seja de cunho financeiro, seja de cunho administrativo, seja de qualquer natureza, qualquer ponto de vista. Então, eu não me sinto confortável
em votar. Até porque comissão, você quer não resolver? Então cria uma comissão. Em determinados casos. Não nesse caso, vereador, não nesse caso. Reconheça que é a preocupação de Vossa Excelência. Mas essa casa, democraticamente, transparentemente, legalmente, aprovou em 2 comissões e 2 votações no plenário, por maioria, somente com o voto contrário de Vossa Excelência. O único voto contrário a este empréstimo foi do ilustre vereador, meu amigo, meu irmão, um exemplo, uma revelação que me surpreendeu. Vossa Excelência é uma surpresa boa para mim nesse parlamento, nessa legislatura. Vossa Excelência tem a minha admiração e o meu respeito. De verdade. Estou falando aqui, eu não falo nas costas e não falo também para fazer qualquer tipo de subterfúgio, não. Agora, essa casa, se aprovar esse requerimento aí, além de ser uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum, não é necessário. Então, é só para dizer que eu vou votar contra, não a ideia, não a iniciativa, porque Vossa Excelência está aqui, quando assumiu o cargo, fez esse compromisso de fiscalizar e legislar. E deve. Agora, o próprio vereador Carlinho Café disse, ele é presidente de uma comissão importante de obras. Eu também sou presidente de uma comissão importante, que inclusive é do mérito do assunto, que é de finanças. Mas não vejo necessidade, até porque hoje tudo que vai se fazer, principalmente quando envolve aplicação de recursos, ele tem um começo, meio e fim, senão não faz. Você vai aplicar, não é 700 milhões, não. Você vai aplicar R$700, é preciso abrir um processo, divulgar esse processo, formalizar esse processo e executar esse processo. Isso tudo fica lá no portal da transparência. Eu fui chefe desse poder, hoje é o presidente Policarpo. Se ele fizer alguma coisa aqui diferente disso, ele está lascado. Lascado. Então, para que mais fiscalização? Então, é só para deixar claro aqui, eu fiz questão, até para justificar o respeito e a minha admiração pelo autor do projeto, do requerimento, mas vou votar contra. E se os vereadores acharem que eu esteja errado, então façam diferente. Mas eu estou dizendo por que vou votar contra e dando as razões e a não necessidade disso. Mas não sou dono da verdade, não. Aí eu não usei os 10 minutos, usei só 4. Muito obrigado. Para discutir a matéria, Paulo Magalhães. Eu quero, primeiramente, dizer para o meu amigo Lucas, que cada um de nós temos o direito de fiscalizar o prefeito. A Sabrina ontem subiu na tribuna, sozinha ela fez uma denúncia gravíssima, que vai repercutir. Então, qualquer dúvida que Vossa Excelência tiver, Lucas, tenho certeza que Vossa Excelência é uma pessoa inteligente, é advogado, um jovem idealista, mas foi aprovado na comissão 2 vezes, em plenário 2 vezes, e Vossa Excelência se posicionou contra. E a gente tem que tirar o chapéu para você, porque até a Sabrina e a doutora Cristina votou favorável, que é de oposição. Então, de forma que eu tenho certeza, nesse empréstimo que nós aprovamos para o Íris, eu tenho certeza que ele, como ele é um homem rígido, que controla tudo, ele é controlador de tudo, para comprar um parafuso, tem que passar no crivo dele, não vai ser desviado um só centavo. Pode ter certeza disso. E quero que vocês contem comigo. Qualquer dúvida, vamos nós dois fiscalizar, mas não precisamos criar um grupo. Eu acho que vocês podiam retirar esse projeto, esse requerimento de pauta, para que não fique vexatório, porque nós somos seu companheiro. Então, para não ficar ridículo para nós, eu gostaria que você pedisse a retirada dele de pauta, para o bem dessa casa e para o seu bem e nossa casa também. Para discutir a matéria, vereador Lucas Quitão. Presidente, obrigado pela oportunidade. Eu começo já agradecendo as palavras do meu companheiro Clécio, pessoa que admiro muito também. Tenho a sua atuação forte, a sua atuação enérgica como espelho para mim. E agradeço as palavras, digo até que fiquei surpreso com esse seu posicionamento, porque pelo seu perfil rígido, correto, transparente, eu achei que seria um parceiro nesse nosso encaminhamento de acompanhamento, vereador, e fiscalização. Não tem nada investigativo. Fiquem tranquilos.
Vereador Paulo, fica tranquilo, não é investigação, é acompanhamento. Até porque, seu presidente, isso aqui que eu fiz, o presidente Anselmo vai concordar comigo, é só a continuação do que eu propus aqui, que era estudar melhor o projeto. Já que a gente não teve tempo hábil, já que a base tinha pressa, ok, foi aprovado. Perdi, presidente, mas no parlamento a maioria é que tem a razão. Então, vamos continuar acompanhando, fiscalizando. Qual que é o medo da base em ter uma comissão? Qual que é o medo, Paulo? Muito respeito a Vossa Excelência, você é um professor para mim nessa casa. Mas por que você pede para me tirar um projeto tão importante desse? Você quer acompanhar, você quer fiscalizar. Inclusive, digo mais, presidente, antes da gente discutir isso aqui, tinha vereador da base do prefeito, vereador Juarez, reclamando da tinta que era aplicada nas ruas de Goiânia. Tem vereador que apoia o prefeito e reclamou do voto dele na CMTC, na CDTC, aumentando a passagem, presidente. Quer dizer, não adianta só vir para o plenário e comentar. A gente tem que criar, presidente, só para concluir, a gente tem que encaminhar os nossos posicionamentos, e nada melhor que uma comissão. Com todo respeito ao meu colega vereador Carlinho Café, presidente da Comissão de Obras, lá, vereador, a gente vai votar projeto, fazer relatório. Eu estou propondo aqui que a gente una nós, vereadores, e eu fiz questão de fazer uma comissão de trabalho, não é uma comissão especial, não é uma comissão regimental, não tem nada com isso. Até porque, se fosse, teria limite. O que eu proponho aqui não tem limite de vereadores, é só um grupo de trabalho para a gente acompanhar as obras, a gente acompanhar esses investimentos e garantir ao cidadão goianiense que não vai parar obra nenhuma, garantir ao cidadão que as obras serão de qualidade, garantir ao cidadão que ele não vai ficar na mão se acontecer um problema. É só esse o meu intuito. Presidente Anselmo, por favor, uma parte a Vossa Excelência. Olha, eu vou usar uma expressão popular, que não é nenhum perjúdio de maledicência. Aquilo que abunda não prejudica. Quanto mais o poder público for fiscalizado, orientado, inclusive com a nossa douta comissão de obras, que eu tenho o maior respeito e que tem feito um bom trabalho, inclusive já fez, detectando uma série de obras paradas, que por sinal iniciaram e não terminaram. Quer que eu enumere quantas em Goiânia? Vamos lá. BRT, Macabrilha Nicuns, Leste-Oeste, lá na terra do Carlinho Café, obra de CIMEI que não terminou, Maternidade que não Oeste, terminou, maternidade, casa de vidro. O que é que vocês querem mais? Voto com Vossa Excelência, o que abunda não prejudica. Senhor presidente, então, para concluir, também quero que participe aqui minha colega Sabrina, que tem posicionamentos firmes, como dos vereadores que nos antecederam. É o que a gente precisa, presidente. E eu faço questão que Vossa Excelência entenda o meu requerimento. Eu faço aqui o pedido à mesa diretora que crie um grupo de trabalho para acompanhar os investimentos, vereador Jean. Eu não quero que seja uma comissão, longe disso, até porque comissão só cabe 7. O que eu proponho aqui é um grupo de trabalho, vereador Paulo, que caiba os 35, se quiserem, que caiba 10, 15, quantos forem bem intencionados. Eu não entendo, é o medo da base do prefeito em aprovar um grupo de trabalho que vai acompanhar os investimentos. Ele tinha que agradecer, ele tinha que pedir para o líder dele vir aqui, presidente, e agradecer à Câmara, dizer, olha, vocês estão preocupados com o nosso município, com os investimentos que eu farei. E na concepção dele, eu tenho certeza que o prefeito quer fazer o bem. A minha preocupação é que ele tenha percalços no caminho, e por isso que a gente propõe aqui um grupo de trabalho. Só isso, senhor presidente, eu peço uma parte a Vossa Excelência, Carlinhos, por gentileza. Eu quero uma parte também, Lucas. Vereador Lucas Quitão, você sabe que da relação e o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. A sua intenção é das melhores. Agora, nós não podemos apresentar aqui um requerimento presumindo malversação do dinheiro público. E segundo, que nós já temos a comissão permanente da casa, o senhor está convidado, sou o presidente a participar, podemos fazer esse grupo de trabalho nessa comissão. E, além do mais, o princípio da administração pública é da probidade e legalidade. Além de não ter previsão regimental, já é prerrogativa de qualquer parlamentar, qualquer um de nós aqui, podemos fazer. O que eu não quero é aprovar um requerimento
que não está aqui constando dentro do regimento da casa. Nada contra seu trabalho, que é um excelente. Como vereador Clécio, todos nós respeitamos, apesar de jovem, esse grande parlamentar que o senhor tem. Para mim não é surpresa, né? De forma nenhuma. Eu só quero aqui, depois, que não haja também, quando eu apresentar aqui hoje, eu falei com a vereadora Sabrina, presidente da Comissão Constituição e Justiça, ela sabe o respeito que eu tenho por ela. Agora, eu vejo que muitas vezes o projeto é discutido mérito naquela comissão. Eu acho que lá tem que se ater à legalidade e à constitucionalidade. Eu estou apenas pedindo aqui que cumpra o regimento da casa. Nada contra o senhor. Inclusive, eu quero fazer parte. Agora vamos fazer dentro da comissão permanente que tem nessa casa, que é a de Obras e Patrimônio Público e a de Finanças do vereador Clécio. Obrigado pela contribuição, vereador Carlinhos. Eu continuo não vendo problema nenhum, inclusive tenho participado da comissão que atualiza o regimento e pensei nisso justamente por ver que tem limitações em comissões permanentes. E Vossa Excelência sabe. Eu vou te fazer uma pergunta e quero sinceridade de você, Carlinhos. A sua comissão que você preside já fez alguma visita em loco nesses quase um ano que você preside ela? Já fez? Me responda. Qual visita em loco sua comissão já fez? A sua comissão, por ser permanente, ela vai relatar e vai discutir projetos legislativos. Isso aqui não é um projeto legislativo, isso aqui é um projeto de obras, é o que a gente precisa, fazer visita em loco. Me responda, vereador, você já fez alguma visita em loco? Vereador Lucas, Quitão, é mais do que público e notório. Não precisa nem, muitas vezes, de atestar. Todos nós sabemos o buraco que o prefeito Iris Rezende pegou pela administração anterior de todas as obras paralisadas. Nós, pode ter certeza, eu, enquanto vereador, não só fiscalizei, como, inclusive, fui atrás para que pudéssemos fazer o distrato com esses empresários que ganham licitação mergulhando no preço e depois espera, muitas vezes, aditivo, e está aí essas obras paradas, porque nós temos uma lei 8666, que essa lei tem que ser modificada, porque não é possível mais obras ficarem paradas, não muitas vezes pelo gestor, mas por muitas vezes a empresa participar não consegue, vamos perder o foco, não consegue, por favor, você está falando de obras paralisadas, não consegue terminar, por quê, vereador Celso? Vou dar um exemplo na obra do Parque Ateneu. A Parque Ateneu, 5 anos, um CMEI parado, sabe por quê? Pela burocracia, porque o cidadão participa de licitação, não tem a mínima condições de realizar a execução da obra, e você fica aí muitas vezes parado na burocracia. Muitas vezes o gestor fica engessado e não dá conta. Você perguntou se eu responderia com honestidade. Estou respondendo justamente. Foram quase 2 anos para fazer distrato de empresário irresponsável que mergulha e não faz a obra. E a população que paga por isso. A palavra continua com Vossa Excelência para discutir. Obrigado, presidente. E a mesa vai lhe conceder mais 2 minutos. Não, vou agradecer. Eu só queria já fazer o encaminhamento final, dar uma parte ao meu amigo Paulo, mas a pergunta, vereador Carlinhos, com todo respeito também ao seu trabalho, te admiro, mas não foi respondida. Eu perguntei se a comissão de Obras e Patrimônio fez alguma visita em loco, e eu sei que não fez. Então, era isso que eu queria registrar aos colegas. O grupo de trabalho é para a gente acompanhar de perto. Vereador Paulo Magalhães, uma parte a você. Eu não tenho nada a esconder, sou da base do prefeito, só que você é um menino novo, não tem conhecimento da história do Íris. Eu gostaria de responder, mas tem muito morcegão ali perto dele. Olha para mim, Lucas. Eu não tenho medo, nem escondo nada. O prefeito não precisa disso. Agora, eu queria falar para Vossa Excelência que eu sempre respeitei, aliás, até lancei para prefeito pela sua competência. Mas eu faço, você perguntou, faça uma pergunta à minha comissão de idosos, eu faço realmente visita. Eu estou fazendo blitz e realmente estamos trazendo resultado positivo, estamos acionando o Ministério Público. Então, de forma que eu quero dizer a Vossa Excelência, eu disse, se precisar de mim, nós temos competência para fiscalizar, nós fomos eleitos para fiscalizar, legislar e cobrar resultado. Conte comigo nessa aí. Obrigado, vereador. Presidente, para concluir rapidamente, eu só peço a solidariedade aos colegas e entendo também os compromissos e o posicionamento de cada um e põe em apreciação. Se o plenário decidir que não merece prosperar, eu farei isso sozinho de qualquer forma. Só queria que os colegas me acompanhassem, vereador Zano. Obrigado, senhor presidente. Vereador Osés Varão primeiro, logo em seguida darei a questão de ordem da citação sua.
Presidente, eu também quero manifestar aqui o meu respeito pelo trabalho realizado nessa casa pelo vereador Lucas Quitão. É um jovem admirável no trabalho que se propõe a fazer, como oposição, inclusive, ao prefeito. Eu sempre tenho dito, vereador, por princípio, a oposição é fundamental. Nós não queremos errar de propósito, nós não queremos cometer alguma ilegalidade. O prefeito Íris não compactua em hipótese nenhuma com corrupção. E é sempre bom ter pessoas de fora olhando, fiscalizando, porque qualquer tipo de irregularidade, ela será corrigida. Esse é o princípio que norteia a atual administração da Prefeitura de Goiânia. Agora, em relação ao pedido de Vossa Excelência, eu penso o seguinte: nós já temos uma comissão, 2 comissões permanentes aqui na casa que atendem o propósito, que é a Comissão de Obras e Patrimônio Público e a Comissão de Finanças, da qual o senhor, inclusive, faz parte, né? Então, essas comissões, elas já têm a responsabilidade legal de fazer exatamente o que o senhor está propondo. Então, nós queremos que a fiscalização seja feita, mas achamos que a ferramenta melhor para fazer isso são as comissões permanentes da casa. Por essa razão é que vou me manifestar contrário ao requerimento. Mas faço questão, inclusive, que Vossa Excelência fiscalize a execução dessas obras que irão acontecer aqui em Goiânia. Obrigado, presidente. Foi citado o vereador Carlinhos Café. Só para responder em relação à pergunta que o nobre vereador que me antecedeu, na realidade, eu já fiz não só uma, como várias, principalmente o CEMEI da região sudeste, que está aí parada por negligência, muitas vezes, vereador Anselmo, de empresário. Como eu disse aqui, nós temos que discutir, inclusive com nossos parlamentares a nível federal, para que possa mudar, porque é inadmissível que empresário mergulhe no preço, deixa a obra abandonada, e quem é culpado é o vereador, quem é culpado é o prefeito. Então, na realidade, nós temos que mudar, vereador Lucas Quitão. E aqui eu quero dizer com muita clareza, não tenho dúvida da qualidade do seu trabalho e do bom exercício que você faz aqui na fiscalização. Só que nós temos aqui já comissões permanentes, da qual eu convido o senhor para participar. Está em discussão o vereador Cabo Sena. Senhor presidente, eu só queria me manifestar a respeito do vereador Lucas Quitão e dizer que já existe uma comissão de finanças e também a de obras. Mas qual que é a dificuldade de montar uma comissão, sendo que a função do vereador é de fiscalizar? Não tem dificuldade nenhuma, eu votaria para montar a comissão. Não tem dificuldade, não vejo nenhum tipo de dificuldade nisso. Seria um grupo de trabalho, de ajuda. A função do vereador, o princípio, é de fiscalizar. Qual que é a dificuldade de ter uma comissão a mais? Quanto mais, melhor. Eu só queria me manifestar. Você não tem dificuldade nenhuma nisso. Sou da base, mas votaria. Não tem dificuldade nenhuma. Você é assessor, né? Vereadora Sabrina. Senhor presidente, eu estava no Ministério Público e dei uma ausentada, e aí, quando eu estava a caminho, eu fui informada que o presidente da Getú foi trocado. Quem assumiu lá foi o Urias, que era o secretário de comunicação, porque o ex-presidente sabe da irresponsabilidade em consequência que a prefeitura está fazendo ao tentar abrir o Parque Mutirama sem os documentos necessários. Alvará do bombeiro, fiscalização do Inmetro, do CREA, a colocação do para-raios, entre outros documentos, ainda não foram apresentados nem à Justiça, nem ao Ministério Público e nem a essa casa. E aí troca o presidente da Getú, coloca uma pessoa lá que não estava acompanhando os trabalhos, o engenheiro pediu demissão também por não aceitar assinar a abertura do parque, e a prefeitura está mantendo isso. Eu não sei a que ponto o capricho da prefeitura vale. Eu tenho certeza que não vale a vida de qualquer criança que será colocada em risco, vereador Anselmo. Citado, excelência. Foi citado o vereador Anselmo Pereira. Eu tenho 2 coisas boas na minha vida fisiológica: visão e ouvido. Um dia saí daqui, fui lá na esquina, cidadão falando mal de mim, eu acertei com ele. Ouvi daqui. Mas não ouvi bem o que Vossa Excelência disse. Quem foi nomeado?
o secretário de comunicação, eu sou conselheiro dele, vou dizer que ele volte para a sua função, porque de mutirama ele não entende nada. Ele não entende nada. Ele é de comunicação. Isso é um desacato à sociedade. E eu, como conselheiro que sou nomeado lá, vou exigir que ele retorne para a função dele. Até porque ele deve estar respondendo o que Vossa Excelência fez aqui de indagações sobre uma certa licitação. Questão de ordem, vereador Paulo Magalhães. Na minha concepção, parece que é o Ronaldo que está no mutirama, não o Urias. Hein, ô presidente? Eu só quero falar o seguinte, a oposição reclama porque o mutirama não abre. Aí o prefeito resolve abrir o mutirama, aí a oposição fala, ó, está perigoso. Aí eu vi agora a promotora hoje de manhã falar na televisão, se o bombeiro dá o atestado, que está tudo certo, o CREA dá o atestado, está tudo certo, o prefeito pode abrir o mutirama. Então, de forma que você pode ter certeza que o prefeito está providenciando, e isso vai acontecer. E você não tem criança ainda, mas você pode entrar nos brinquedinhos lá e com a responsabilidade. Foi citada a vereadora Sabrina. Vereador Paulo, e é isso que a gente quer. Nós queremos o mutirama aberto, mas nós queremos que ele seja aberto com a tranquilidade e a segurança. Nós só queremos que a prefeitura entregue essa documentação para nós. E eu adoro mutirama. Frequentei quando criança, quando adolescente, levo meus irmãos. O brinquedo que eu mais gosto é aquele tobogã que você entra num saco e escorrega lá. Adoro. Mas, infelizmente, sem segurança não tem jeito, vereador Paulo. A vida das nossas crianças não vale a pena. Não vale a pena a prefeitura colocar em risco a vida das nossas crianças por um capricho de abrir o mutirama. Vereador Denício, é para discutir sobre o requerimento? Vou colocar em votação o requerimento no painel e lhe darei a questão de ordem durante a votação. Encerrada a discussão, votação do requerimento no painel, votando sim, aprova o requerimento, votando não, rejeita o requerimento. Questão de ordem, vereador Denício Trindade. Senhor presidente, eu até fiquei surpreso com a retirada do Ronaldo Vieira da Getúlio. Uma pessoa extremamente competente, ex-funcionário da CELG, já foi diretor da AMA. Então, fiquei surpreso e me preocupa, vereadora Sabrina, essa questão do mutirama abrir sem os alvarás necessários. Eu acho que todos nós queremos que esse equipamento público que atende toda a população, as crianças de Goiânia e região metropolitana, mas me preocupa muito essa ausência desses alvarás, tendo em vista que o fechamento foi de uma forma muito trágica. Eu, na verdade, presidente, eu sei que eu vou falar até, nós sobrevivemos de voto, mas eu vou falar algo aqui que eu posso até perder votos, mas a gente tem que ter responsabilidade. Eu, na minha opinião, o mutirama ele teria que ser feito uma parceria público-privado, estabelecendo um prazo de 35 anos ali, construindo centro de convenções, dando isenção de ISS, e, em contrapartida, daria lá 3 mil ingressos para atender os alunos da rede pública municipal. Então, eu acho que é importante isso aí e pensar em amadurecer. Eu estava falando... Conclua, vereador. Eu estava falando um pouco antes com o vereador Andrei. Ali, qualquer coisa que acontecer, se quebrar uma unha machucando ali, a responsabilidade é do prefeito e a mídia bate. Então, eu acho que deveria pensar melhor aí e abrir de uma forma que esteja a contento e com responsabilidade de todos lá. Os vereadores que se encontram nos gabinetes que venham para o plenário, senão será encerrada a sessão. Um minuto para encerrar a votação. Questão de ordem, vereador Anselmo Pereira. Costumo fazer esses reclamatórios, como Vossa Excelência eu considero meu amigo e até um certo afiliado meu, e eu me sinto constrangido diante do vereador Clécio, e eu quero falar em meu nome do ex-presidente Andrei. Ele não me autorizou, mas eu captei o seu potencial emocional. Pô, presidente, quando eu saí daqui, o Clécio saiu daqui, mandei pintar uma fotografia linda dele, bonita. Aliás, mandei renovar 10 anos a mais e coloquei no quadro dos presidentes.
Agora, o senhor entra e eu entro, e o Andrei entrou e eu. E eu que estou aqui há mais tempo. Vou morrer sem ter minha fotografia no quadro dos ex-presidentes e do vereador Andrei. Então eu faço um apelo a Vossa Excelência, no nome da minha história, do Andrei, e quero pegar o aval do Clécio, porque eu fiz para ele. E eu fiz que é dever meu. Agora, Vossa Excelência, pelo amor de Deus, põe nós dois na galeria dos ex-presidentes. Vereador Andrei, em seguida Clécio Alves. Presidente Romário, gostaria só de informar ao vereador Anselmo Pereira que quando estava na presidência eu cumpri com a minha parte. Foi contratado e foi realizada a confecção do retrato do vereador Anselmo Pereira. Então falta só que Vossa Excelência marque o dia para que o vereador Anselmo seja imortalizado. Vereador Clécio Alves. Senhor presidente, só vou discordar de uma coisa do decano. Ele disse que me rejuvenesceu quantos anos? Então, Vossa Excelência escolheu um retratista muito ruim, porque parece que eu fiquei, foi 10 anos mais velho, mas eu estou feliz. Agora, Vossa Excelência, não deixa passar da semana que vem para a gente fazer essa justíssima homenagem. Vossa Excelência disse uma coisa aqui há pouco dia, quando Vossa Excelência passar os 9 portais, Vossa Excelência vai continuar aqui. Eu espero que eu esteja em outra casa, ou então que eu esteja lá também, né? Para que eu não fique, né, vereador André, vagando e sendo puxado a orelha, essa coisa toda. Vossa Excelência já tem toda a razão de já estar ali naquele painel, merecida e honradamente. Obrigado. Estando pronto, pode ter certeza que na próxima semana nós faremos, inclusive o vereador Anselmo Pereira já me confidenciou aqui que fará do bolso dele um café da manhã para todos os servidores dessa casa em comemoração ao quadro que será colocado no local. Aprovado o requerimento, vereadora Sabrina Garcês chegou, requerimento 7367, rejeitado o requerimento, 5 votos a favor, 11 não, 1 abstenção, rejeitado. Requerimentos da vereadora Sabrina 7367, 7368 e 7237. Estão em discussão, estão em votação, os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, não havendo mais matérias a serem votadas, encerramos a presente sessão e convocamos outra para amanhã no horário regimental.